Fala, turma, estamos começando mais um episódio do Coronga, mais uma edição do Corongados, que promete muito, Leonardo Palhano. Fala, Paulo. Fala, galera. É uma grande edição, a gente tem uma convidada muito especial e, assim, hoje vamos discutir os temas essenciais da nossa existência como sociedade dentro desse contexto maluco, nessa era das pós-verdades, né, de tudo que a gente está vivendo com a ascensão da extrema-direita, de tudo que a gente está vendo em relação à necropolítica e ao discurso, aonde a humanidade se perdeu, né, e aonde a gente pode chegar se nada for feito do ponto de vista filosófico. E com a gente, é com muito orgulho que eu apresento a professora de filosofia e artista plástica, Márcia Tiburi, que é mestra em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, doutora em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em filosofia contemporânea, e pós-doutorada em artes pelo Instituto de Artes da Unicamp. Ela é professora hoje do curso de filosofia da Universidade Paris 8 e tem como temas de interesse a filosofia contemporânea, a filosofia de linguagem, a ética, a estética, a biopolítica, o feminismo e muito mais. Professora Márcia, muito bem-vinda e é uma grande honra para mim te entrevistar. Tá tudo bem com você? Boa noite ou bom dia, sei lá que hora que o pessoal vai ouvir essa nossa gravação. Leonardo e Paulo, eu quero agradecer o convite, especialmente ao Leonardo que entrou em contato comigo, e fico contente realmente nós podermos conversar um pouco sobre esses temas todos dentro de um contexto de urgência do pensamento crítico, o grande inimigo do fascismo em todos os tempos. Eu quero começar com uma frase sua do TEDx, que você deu em Ribeirão Preto há um tempo atrás, e você, abrindo aspas, né? A humanidade pode mudar a comunidade por meio do pensamento reflexivo ao qual a gente dá o nome de filosofia, né? E aí, queria que você contasse pra gente um pouco da sua história, né? Como que foi a decisão para você ingressar na carreira da filosofia, né? E a sua formação em arte, né? Como que foi esse caminho? Para você, a filosofia é um tipo de arte? E além disso, o que é ser filósofa, né, mulher, num mundo em que toda a base filosófica clássica, né, assim que a gente estuda, é praticamente masculina, né? Desde Descartes, Foucault, Kant, enfim, bem masculina, e como você vê assim o seu papel hoje como sendo uma das maiores vozes assim na filosofia brasileira, né? E aí, por último, essa questão inicial aí, tem aquela frase do Sócrates, né, famosa do só sei que nada sei, e nesse mesmo TED você fala que você não confia em nenhuma explicação da vida. E isso seria o seu só sei que nada sei? Leonardo, obrigada por ter tanta atenção, né, com as minhas colocações filosóficas. Eu acho tão interessante isso que você está falando e te agradeço pelas perguntas e pelas provocações. Agora sim, o que significa ser filósofa num país em que Olavo de Carvalho é chamado de filósofo? Essa é uma pergunta boa. E essa pergunta corre em paralelo com a questão da política. O que significa ser político? Ser uma pessoa que faz política, seja homem, seja mulher, seja uma pessoa de outro gênero, num contexto em que Bolsonaro é um político. Então, eu acho que nós precisamos, nesse momento, ressignificar também esses lugares. Acho que ao longo da minha vida, eu me formei em filosofia com 20 anos, entrei no mestrado na sequência, terminei, naquela época, muito cedo, né? Eu terminei o doutorado antes dos meus 30 anos. Naquela época, isso era muito cedo. E eu me lembro assim que quando eu fui estudar filosofia, eu pensava que eu estava eu estava entrando num campo, num território em que eu podia não apenas aprender, mas que eu podia também entrar num diálogo com o mundo e que poderia colaborar com a construção de um mundo em que as pessoas compreendessem o significado de existir. Então, na minha perspectiva, sempre teve isso sempre houve essa questão, ela sempre esteve presente, que é uma questão bastante simples do que se refere justamente ao que eu estou fazendo nesse mundo. Essa é a pergunta existencialista por excelência.
E quando eu coloco essa questão, não é para apenas me referir a um passado, a uma história, e fazer aqui uma narrativa da nossa vida, da minha vida nesse caso, mas também para que a gente pense essa pergunta hoje. Eu acho que essa pergunta não é uma pergunta tão importante do ponto de vista metafísico ou existencial, nesse sentido, digamos, mais abstrato, mas ela é uma pergunta importante quando a gente se dá conta do mundo no qual a gente vive, dos limites, das fronteiras, das dificuldades, dos desafios que o nosso tempo nos coloca. E nesse momento brasileiro, nós estamos vivendo justamente sob o signo do fascismo, de um autoritarismo de massa, de um autoritarismo assassino, destrutivo, que nos coloca também essa questão. Quer dizer, qualquer pessoa que esteja viva, pensando de maneira viva nesse momento, se coloca essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui? E qual é o meu papel? E qual é a minha relação com isso, com essa história, com esse mundo, com essa circunstância? O que eu posso fazer para abrir caminhos, criar condições para que a vida humana seja melhor, seja mais interessante, seja mais bem vivida, seja mais justa? Eu acho que tudo isso está em jogo, né? Então, quando eu fui há 30 anos atrás, 30 e tantos anos atrás, me envolver com filosofia, era uma curiosidade, eu acho que era muito o efeito de uma personalidade, né, de uma pessoa lá, uma estudante, uma menina, que tinha curiosidade sobre a vida, curiosidade sobre a existência. Eu era muito boa de matemática, eu me lembro do meu professor de matemática ser super meu camarada, assim, porque eu tirava nota muito boa, e eu adorava a aula de matemática, mas eu descobri que filosofia era uma matéria muito mais desafiadora, e por isso que eu também escolhi estudar filosofia, e também porque eu tinha, claro, uma cabeça mais voltada para esses questionamentos, sejam éticos, sejam políticos, sejam esses questionamentos também subjetivos, né, que eu acho que animam os estudantes de filosofia. Mas, ao mesmo tempo, você perguntou das artes, só para concluir, eu era a menina que desenhava, então eu era meio que pessoalmente falando, assim, a menina que era para ser a artista da família, e eu acabei também cursando o curso de artes, mas o curso de filosofia naquela época, para o meu temperamento, para o meu modo de ser, ele era muito mais desafiador. E aí, desafiador, assim, me colocava questões que a mim me interessavam, né? E eu acabei me envolvendo muito com essa área, e como, assim, fui chamada da aula, e muito cedo entrei na universidade para dar aula, e sempre tive muito... sempre fui me realizando nesse território, também porque é um território que envolve muita gente, você ajudar as pessoas a entenderem por que elas estão pensando o que elas estão pensando, ajudar as pessoas também a entenderem por que elas sentem o que sentem. Então, eu acho que isso acabou eu acabei indo muito mais para o campo da filosofia, porque havia demandas muito, muito diretas e eu era muito chamada por esse território, né? Mas as artes, acaba que eu me tornei uma escritora de romances, mas eu acho que, e acabei também voltando nos últimos tempos, desde que eu tive que sair do Brasil, eu comecei a me dedicar novamente ao desenho e à pintura, sobretudo porque agora eu tenho mais tempo e coisas a dizer também com essa produção de linguagem, mas, sobretudo, eu acho que eu sempre me entendi muito bem com a filosofia, porque eu sempre entendi que filosofia não era um bloco pronto de pensamento, muito menos apenas uma tradição histórica, mas, sobretudo, filosofia era uma potencialidade da reflexão que pode ser exercitada em contextos comuns, coletivos, e como tem uma urgência da filosofia, eu acho que eu acabei sendo mesmo muito chamada por isso, né? Como estamos sendo, né? Acho que muita gente está sentindo esse chamado à filosofia. Ele é urgente em momentos desesperadores, historicamente desesperadores. Ô Márcia, e é um prazer conversar com você. O seu nome dentro dessa visão crítica do país é um nome muito forte, e você, de fato, consegue aí chamar a atenção para suas falas, para coisas importantes, e, além de tudo, acho que essa parte
de conhecer, de estudar o pensamento, fez com que você, de alguma forma, conseguisse prever algumas coisas, pelo menos na minha visão, e porque a partir do momento em que, em 2015, você já traz essa palavra do fascista para o nosso dicionário, né, de uma forma firme, ao se referir ao que já vinha acontecendo no país, né, e até essa brincadeira no nome, né, de como conversar com o fascista desse livro, imaginando que seríamos, depois de alguns anos, de fato governados por um governo eleito na urna, né, com manipulações com relação à comunicação e tudo mais, porém com o voto das pessoas, fascista. Como que foi isso? Porque, de alguma forma, acho que no momento em que você traz a palavra, em 2015, parece algo muito forte, um exagero, algo do tipo. Inclusive, a gente, né, até no último episódio, o nosso amigo que participou, jornalista, lembrou que a gente chamava, na época, o Geraldo Alckmin de fascista, políticos mais do espectro da direita, muito por conta dessa questão da polícia, né? E aí, o que veio, de fato, o governo Bolsonaro, miliciano, fascista, e de alguma forma você já cravou essa questão do fascismo no país em 2015. Como é ver tudo isso hoje? Pois é. Então, Paulo, naquela época fui muito criticada, embora muita gente tenha também compreendido o sentido da palavra, até porque eu estava falando de um... Primeiro que eu estava me apropriando do conceito, eu não estava falando da história do fascismo, eu estava colocando justamente que esse conceito de fascismo que transitou com força no século passado, ele voltava no nosso século e no Brasil com uma nova conotação. Mas eu, ao mesmo tempo, estava fazendo um livro muito provocativo, um livro de filosofia, um livro que não era um livro simplesmente didático, embora ele fosse um livro com um popular, né, de um discurso ensaístico, assim, digamos, num tom bastante direto, tentando falar mesmo com as pessoas para alertar, olha aí, gente, tem isso. Ao mesmo tempo, eu não gosto nunca de escrever naquele tom jornalístico, que eu super respeito, não é a minha área, mas eu nunca gosto de escrever assim, porque eu gosto de escrever sempre elaborando a minha maneira, né, com a minha forma de compreender as coisas. E eu sou muito pouco, digamos assim, eu sou muito pouco técnica escrevendo, eu sou sempre muito espontânea, muito, enfim, eu sou escritora de romance, né? Então, tem uma busca poética nos textos, e nos textos de filosofia sempre teve. Então, não era um livro também didático, era um livro provocativo, era um livro de filosofia. E muita gente, que me dá uma alegria imensa ver o tanto de gente que entendeu o que eu estava propondo que a gente pensasse. Era, vamos pensar nisso, olha só, quando chega um fascista na sua família, na sua casa, o que você faz, né? Como que você vai lidar com isso quando esse discurso fascista do ódio, da eliminação do outro, né? da aniquilação da alteridade, quando isso chega na sua vida, o que você faz? É meio aquela história brechtiana, né? Se um fascista chega, tem algumas pessoas sentadas na mesa, chega um fascista e senta na mesa, aquele que continua sentado na mesa também é fascista, né? Era meio que essa questão. E eu estava preocupada com o fascismo em potencial, que é aquilo que o Adorno, naquele famoso estudo chamado A Personalidade Autoritária, analisou, isso foi publicado em 1950, e ele analisou justamente a produção subjetiva do fascismo, a instalação da síndrome autoritária no sujeito do fascismo, que ele chamava de fascista em potencial. E eu, então, quis trabalhar um pouco com isso para pensar a cultura brasileira, mas eu não estava também, ao mesmo tempo, preocupada em contar a história do fascismo, em fazer um livro tipo uma explicação sobre o fascismo histórico e sobre como Mussolini pensava e como se arranjou o nazifascismo na Alemanha e depois como Franco também teria pensado. Eu não estava pensando do ponto de vista nem dos agitadores fascistas e nem dos políticos e nem dos estados fascistas. Eu queria falar desse fascismo em potencial. Ao mesmo tempo, não queria ficar alucinando as pessoas com 500 mil notas de rodapé. Mas para botar um parêntese aqui, eu acabei de escrever um livro chamado Como Derrotar o Nazifascismo, e nesse livro eu me dou ao trabalho de recorro, né, a essa preocupação mais acadêmica de botar
todas as notas de rodapé, e até porque eu acho que o